Olá, sejam bem-vindos ao Café com Radiologia. Meu nome é Diego Jordão, eu sou médico radiologista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre apendicite no ultrassom. Eu trouxe aqui para vocês um esquema que eu vou mostrar um resumo, como que eu faço, os principais achados de como eu faço, né? O que reportar ao cirurgião, como fica melhor o laudo, na minha opinião, e alguns casos práticos. A parte principal dessa conversa que a gente está tendo hoje aqui, na apresentação da apendicite no ultrassom, é que o diagnóstico é presumivelmente clínico, né? Clínico laboratorial através do score de Alvarado. Tem um mnemônico do inglês que é Montrells, que cada letra significa uma das alterações presentes no score de Alvarado. Vou deixar na descrição desse vídeo um link para os artigos que tem o score de Alvarado, o mnemônico. E o diagnóstico por imagem complementar, né? E a primeira parte, talvez, do diagnóstico de imagem é que ultrassom first, né? Primeiro ultrassom, vou explicar por quê. E só depois que deveríamos irradiar o paciente com a tomografia ou fazer um exame mais dispendioso, que é a ressonância magnética. O ultrassom tem alta acurácia, né? Sensibilidade e especificidade em mãos treinadas, e muito bom, principalmente no caso de mulheres em possível gestação, em idade reprodutiva, biotipo favorável e crianças principalmente. Já tomo quando você vai fazer, principalmente quando você tem suspeita de perfuração, né, uma peritonite franca, pacientes obesos e dúvidas diagnósticas quando o ultrassom não chegou a confirmar o diagnóstico. Então você vai identificar o apêndice principalmente através do sinal da assinatura das alças intestinais. Vou mostrar uma imagem sobre isso. E os principais critérios ultrassonográficos de apendicite, que são uma não compressibilidade do apêndice, o calibre maior que 6 a 7 milímetros, depende da literatura, mas normalmente o que é aceito é que acima de 6 milímetros o calibre do apêndice está aumentado, porém esse critério isoladamente não é um único definidor de apendicite. Existe apêndices de 10 milímetros ou mais que não estão inflamados. Então, tem que ter outros critérios. Ou seja, paredes espessadas, normalmente acima de 2 milímetros. A gordura perientérica, né, do mesoapêndice inflamada, que é o borramento da gordura que a gente vê no ultrassom. Apendicolitos, às vezes cai em questão de prova, perguntando se a presença de apendicolito é patognomônico. Não necessariamente. O paciente tem apendicolito, tem gás intraapendicular e não está inflamado. Agora sim, o apendicolito pode levar a apendicite. Ele, principalmente na base cecal, ele causa obstrução, aumenta a pressão intraapendicular e leva à inflamação desse apêndice. Com o uso do Doppler, a gente pode ver também aumento da vascularização em volta do apêndice, chamado de hiperemia. Isso também é um fator que deve ser levado em consideração. A presença de líquido livre e coleções perissecais, principalmente em apendicites mais complicados, grau 2, 3 em diante, com risco de perfuração, que a gente vai ver esse tipo de alteração. E na cadeia mesocólica direita, ali, periapendicular, normalmente formam-se grupos de linfonodos, né? E esses linfonodos são normalmente de aspecto reacional. Essa imagem é muito interessante, porque são as principais alterações inflamatórias, além do aumento do calibre do apêndice. Então, lembrando, o apêndice tem base cecal, então o seco pode espessar também, toda a parede do seco pode ficar espessada, além que da gordura do mesoapêndice, né, ela fica toda borrada, inflamada, bem como o ilho terminal. O ilho terminal fica a poucos centímetros do apêndice, então ele também pode ficar de parede espessada. E essas são alterações principais aqui, periapendiculares, além das coleções ou possível perfuração do apêndice aqui também. Eu gosto desse esquema aqui, que veio na revista do Radiology de 2010, mostrando tanto as principais posições do apêndice, né, ele pode ficar ali periumbilical, pode ir para a pelve, até reto uterino, adjacente anexo na mulher ali, na fossa ilíaca, que é a principal posição dele,
além de estar em trajeto retrocecal. Em algumas literaturas fala que 40 ou mais por cento fica aqui retrocecal, que no ultrassom realmente é difícil a gente identificar. Mas tendo essa noção, a gente consegue fazer uma pesquisa adequada. Eu já vi casos aqui do apêndice tocando o fígado até a vesícula, fazendo abscessos perivesiculares ou até hepático. Enfim, tem que ficar esperto para as possíveis posições do apêndice, né? Então, a base da evolução de triagem da apendicite é, se tem um exame físico, clínico laboratorial, score de alvarado altíssimo, o cirurgião já leva para o centro cirúrgico e resolve essa apendicite, né? Mas ele tem dúvida por algum motivo ou quer documentar, o ultrassom é a melhor escolha de início, né? A gente identifica se é apêndice, ele já leva para o centro cirúrgico e resolve. Se o ultrassom não resolveu, deu dúvida, na sequência, a melhor hipótese é realizar a tomografia. Se está normal, casa. Deu dúvida, observa, faz outro exame de imagem, repete exame e, se é positivo, vai para o centro cirúrgico. Aqui está a tabelinha do score, né, os critérios do score de alvarado. Então, ele é um score clínico, né, que envolve sintomas e sinais, né, sinais, sintomas e laboratório. Então, do ponto de vista laboratorial, vai ter uma leucocitose, desvio, né, com aumento de neutrófilos. Os sinais são dor no quadrante inferior direito, né, febre, os sintomas, a dor que migra da região umbilical para a fossa ilíaca direita, anorexia, náusea, vômito. E cada sinal e sintoma desse e laboratório vai somar pontos, né? Então, os que somam mais aqui é a leucocitose acima de 10.000, 2 pontos, e a dor da fossa ilíaca direita, que também são 2 pontos. Então, quanto maior o score, maior a probabilidade de apendicite. Eu, sinceramente, quando eu faço o exame, eu sempre pergunto como está o score, quais são os sinais e sintomas que tem, porque a nossa avaliação pré-teste melhora muito a nossa sensibilidade. Por exemplo, um paciente que tem alta probabilidade, a gente tem que tentar ao máximo encontrar esse apêndice, porque se não achar, tem que, de fato, sugerir um exame complementar outro, que seja a tomografia ou até uma ressonância magnética, por exemplo. O que eu estava falando sobre a assinatura do tubo digestivo, ou a assinatura das alças intestinais, são em relação às camadas do intestino e como a gente vê isso no ultrassom. Então, a camada mais interna, né, que é a superfície mucosa, lá internamente, ela tende a ser hiperecogênica, branquinha lá dentro, né? Aí, a mucosa profunda tende a ser hipoecóico, pretinha, né? Hipo ou anecoica. A submucosa, aqui em maior dimensão, amarelinho, seria aqui hiperecogênica, tá? Já a muscular própria, adjacente a ela, seria hipoecóica, aqui, ó, hipoecóica. E a mais externa, que é a serosa, fica também, de novo, hiperecóica. Então, nós temos 3 camadas hiperecóicas e as musculares são hipoecóicas, tá? Então, como estávamos falando sobre a predileção do uso do ultrassom, é muito melhor a gente avaliar a criança, principalmente por conta da espessura da parede abdominal, é fácil de identificar o apêndice. Mulheres entre 15 e 45 anos, principalmente na idade reprodutiva, por quê? Porque ajuda a descartar causas anexiais, eventualmente está gestante, né? E o biotipo normal, assim, dentro do IMC favorável para avaliação. E a TC fica preferível, de fato, quando o paciente tem obesidade mórbida, que fica realmente difícil a gente avaliar, ou a suspeita de peritonite ali, que tem uma perfuração plausível. Então, na técnica, como eu falei, eu gosto de coletar a história, eu acho que é importante. A gente pode lançar mão tanto do transdutor convexo e o linear, até o endocavitário e setorial. Por que endocavitário? Algumas vezes o apêndice vai lá para escavação pélvica, fica reto uterino, é possível acontecer isso. Eu já vi alguns casos, mas realmente na rotina a gente usa mais o convexo aqui. E linear vai ficar mais fácil a gente identificar as camadas, as paredes do apêndice. Então a gente avalia o flanco direito acompanhando o colo descendente e tentando avaliar a região pericecal para ver se a gente identifica uma imagem tubuliforme com fundo cego, né?
tentar identificar os vasos ilíquos externos e o músculo psoas. Então, nessa região entre músculo psoas, vasos ilíquos externo e cólon descendente, é o quadrante inferior ali. Você pede para o paciente apontar e vai procurar essa região. Então, você pede onde que dói. Então, o paciente aponta o dedo diretamente para o local de dor da palpação e pode, muitas das vezes, identificar um apêndice aberrante, né? Fica fácil de ver, principalmente quando está muito inflamado. Você vai fazendo a compressão gradual da fossa ilíaca direita, com o transdutor, e o intestino vai sendo comprimido. Mas o apêndice que está inflamado, não. Então a gente vai, com a compressão gradual e contínua, identificar esse apêndice. E tem a questão do McBurn ultrassonográfico. Você comprime e solta abruptamente, o paciente às vezes reclama de dor. Isso é um outro achado importante também. Então o apêndice normal raramente é visto, né? A gente não encontra. Pode ser porque está normal, mas não dá para descartar totalmente. Então, se o score de Alvarado for alto, isso vai transformar em tomografia. Normalmente ele não tem peristalse, né? É uma alça que não tem peristalse. Ele possui aspectos ultrassonográficos do intestino, né? E, normalmente a submucosa é hiperecogênica. Origina-se da extremidade secal, tubular, termina em fundo cego e um diâmetro menor que 6 mm. Além que as paredes são estratificadas e menor que 3 mm também. Então aqui o apêndice normal, diâmetro anteroposterior, 6,7 mm, tá? Hiperecóico aqui, ó, submucosa, tá? E quando comprimiu, ó, fez uma compressão, ele foi de 6,7 mm para 3 mm. Então, uma alça normal, não tem borramento de gordura aqui ao redor, não tem líquido livre, tá bom? Então, apêndice normal. Outra imagem de apêndice normal, aqui a base secal, o apêndice saindo aqui, compridinho, terminando em fundo cego. Hiperecogenicidade de parede, tá? Sem líquido livre, sem borramento de gordura, corte transversal normal. Então, uma imagem do livro da Homack, mostrando aqui que a gente faz a compressão, o apêndice comprime, normal. Quando você vai comprimindo e não tem uma compressão, uma imagem tubuliforme não compressível, você aumenta a sua sensibilidade de exame, provavelmente é um apendicite. Aqui no caso, um apendicolito obstruindo a base secal, fazendo um aumento de pressão e aumento do calibre do apêndice, né? Um apendicite. Caso de apendicite agora aqui. Então você vai comprimir na fossa ilíaca direita, vai identificar que a imagem é não compressível. Então aqui, por exemplo, o borramento da gordura periapendicular, um apêndice espessado, de calibre aumentado. Outra imagem, imagem de paredes estratificadas, com aumento do líquido interno, né, um debris, e com borramento de gordura. Corte longitudinal, corte transversal. Outra imagem, né, um apêndice de aumento de calibre, imagem longitudinal, imagem transversal. Então, o alterado é isso. É um apêndice não compressível, com um diâmetro maior que 6 ou 7 mm, paredes de espessura acima de 3 mm, e os achados auxiliares são aumento, né, do fluxo parietal ou Doppler, uma gordura perientérica inflamada, borramento de gordura, coleções perissecais, um aumento reacional de linfonodos loco-regionais e pode conter apendicolito. Porém, é interessante que às vezes eles cobram, né, na prova do CBR principalmente, se é patognomônico. E não é patognomônico. Ter apendicolito não quer dizer que é apendicite, tá? Então, e quando tem perfuração do apêndice? O que vai me fazer suspeitar disso? Bem, líquido perisecal loculado, né, o flegmão, que é uma inflamação acentuada dessa gordura, muitas das vezes formando um plastrão de alças ali, formação de abscesso, né? A gordura secal proeminente é sinônimo aqui desse flegmão, que é o que vai ver no raio-x, às vezes a alça sentinela acumula um tanto de alças ali com borramento de gordura. A perda da circunferencial da camada submucosa, que pode sugerir também perfuração. Então, o que acontece? Você vê aqui, ó, nessa ponta de seta, que você tem um grande borramento de gordura, que é hiperecóico, aqui branquinho, e você perde o contorno do apêndice aqui com uma estrutura gasosa, tá certo? É uma bolha de gás aqui, então pode ter um local de perfuração. Normalmente é interessante fazer, então, uma tomografia para avaliar a extensão desse acometimento. Mais outro caso aqui de apendicite, ó, tem uma grande coleção, foi feito no ultrassom aqui, complementou com a ultrassom
que mostrou que formava uma coleção na parede abdominal, aqui em fossa ilíaca direita, relacionada à complicação dessa apendicite. Outra imagem, né, de apendicite com um apendicolito aqui, formando um abscesso periapendicular, tá bom? E o apêndice em si não é mais visível, sim uma grande coleção, formando o abscesso. Então, o que eu costumo reportar para o cirurgião? Eu escrevi o máximo possível aqui de informação, mas nem sempre eu coloco todas as informações. Mas descrição interessante seria essa. Imagem tubuliforme em fossa ilíaca direita, terminando em fundo cego, apresentando assinatura das alças intestinais, não compressível, com diâmetro transverso de 10 mm, né, acima de 6 mm, que seja, paredes espessadas com aumento da vascularização, que é a hiperemia, né, um sinal inflamatório importante, borramento da gordura pericecal, periapendicular, e linfonodos aumentados numericamente em cadeia mesocólica direita, que é aspecto irracional. Os achados ultrassonográficos acima, né, são sugestivos de apendicite aguda, sendo ainda necessária uma estreita correlação clínico-laboratorial, que é o score de Alvarado. Então, outros casos aqui, o apêndice aqui com líquido em volta, ó, anecóico aqui em volta, então um apêndice já mais complicado, né, um apêndice perfurativo, né, um menino de 7 anos, com um dia de história de dor abdominal e vômito. Outra imagem, o apêndice aqui espessado no seu corte transversal e líquido em volta. Um menino com 6 anos, com dor abdominal, também com apendicite complicada aqui. Outro caso de apendicite, já de uma apendicite não perfurada, mas olha o tamanho desse apêndice, dilatado, com apendicolito, com aumento de fluxo. Joga o Doppler, vê que há um aumento da vascularização da parede apendicular e um pouquinho de líquido em volta aqui. Borramento de gordura também. Outro caso, um rapaz de 25 anos, né, com a dor em fossa ilíaca direita. Olha, o borramento de gordura, que é essa parte hipericogênica, né, a estratificação das paredes está um pouco irregular aqui, e o aumento de fluxo ao Doppler, ou seja, hiperemia vascular, apendicite. Outro caso, olha como ficou espessada a muscular. A muscular do apêndice costuma ficar bem espessada em caso de apendicite. Tá? Então, o aumento do diâmetro anteroposterior medindo cerca de 9,5 milímetros e borramento de gordura. Outro caso, ó, faz a compressão e não muda o calibre. Tá? E um pouquinho de líquido em volta aqui, no menino de 10 anos. Outro caso de apendicite. Então, quais são as principais alterações que a gente conversou aqui? Aumento de calibre, né? Borramento de gordura, aumento da vascularização, presença de líquido livre. E quando vai fazer essa avaliação, tem que ter esse score clínico laboratorial, que é o Alvarado. Aumenta a nossa acurácia diagnóstica quando você tem essas informações. Lembrar do ultrassom first. Primeiro faz o ultrassom, depois considera outros exames. Um exame não invasivo não tem radiação. Né? E o laudo direcionado. Tem que tentar o máximo de objetividade. Né? Às vezes o apêndice está muito claro que o apêndice termina em fundo cego, tem que falar, olha, sinais de apendicite aguda. Por quê? Caracterização de imagem tubuliforme, terminando em fundo cego, não compressivas manobras, com presença de linfonodos loco-regionais aumentados em número, que são compatíveis com a apendicite aguda. Eu acho que eu tentei trazer o máximo de informações no menor tempo possível aqui. Vou deixar os links dos artigos que eu discuti aqui hoje. Agradeço a atenção. Até uma próxima.